Quando eu cursei administração, há alguns anos, eu tive uma matéria chamada Administração Pública. Dentre outras coisas, eu aprendi lá que a administração do setor público deve se pautar por um grupo de 5 princípios, cujas iniciais formam a palavra LIMP. Esses princípios estão discriminados no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, as iniciais L, I, M, P e E formando a palavra LIMP. Esses seriam, portanto, os 5 princípios fundamentais da administração pública de todos os 3 poderes e de todos os entes federados. Bem, se você mora no Brasil assim como eu, sabe bem que isso é uma grande balela e que nada disso funciona de verdade. Ainda assim, eu gostaria de explicar cada um desses itens para que ficassem claros os motivos pelos quais é impossível que o Estado funcione bem de qualquer forma. O primeiro princípio é o da legalidade, que diz, basicamente, que nenhum servidor público pode agir fora do que manda a lei. Ou como me disse um funcionário da prefeitura aqui da minha cidade, alguns anos atrás, o servidor público só pode fazer aquilo que está explícito na lei. Então tá, né? Sabemos bem que isso é uma grande mentira. O que mais temos são agentes públicos agindo ao arrepio da lei, mas esse não é o maior problema. O fato é que o que é lei ou não é decidido pelo próprio Estado. Os textos legais são reinterpretados a todo momento, a depender dos sabores políticos, de forma que sequer podemos saber a legalidade, de acordo com as leis estatais, é claro, de determinada atitude. No fim das contas, se precisar, o Estado torna legal qualquer de suas atitudes. Já o princípio da impessoalidade nos diz que nenhum agente público deve agir visando seus próprios interesses, mas apenas os interesses públicos. Certo? Qual é a chance disso acontecer na prática? Secretarias, autarquias, até municípios inteiros são tratados como verdadeiros feudos por seus donos políticos. Funcionários estatais são mandados para a casa de prefeitos para cuidarem do jardim. Carros do Estado são usados como veículos privados e etc. E vários outros exemplos mais marcantes podem ser citados. Imaginemos que o secretário de determinada pasta não goste de um de seus subordinados que é efetivo na prefeitura. Sendo um funcionário concursado, o subordinado não pode ser demitido, mas ele pode ser perseguido. O secretário pode, por exemplo, transferi-lo para outra unidade mais distante de forma a prejudicá-lo. Ou então, um prefeito, que não goste muito de determinado comerciante, pode ordenar a realização de uma obra pública interminável na frente daquele estabelecimento para lhe causar transtornos. Seguindo pela listinha dos princípios, temos a moralidade, que significa basicamente que não apenas o texto legal deve ser seguido, mas também princípios morais e éticos para que o serviço público seja bem executado. Não precisamos nos aprofundar muito aqui, não é mesmo? Afinal, não é à toa que a política é geralmente comparada a um bordel. Além da óbvia corrupção, coisas como nomeação de parentes para inúmeros cargos de alto escalão demonstram que o Estado é tudo menos moral. Chegando à letra P, temos o princípio da publicidade. Note que aqui, publicidade não significa marketing. O texto legal aqui indica que a administração pública deve dar visibilidade para todas as suas ações, de forma que o público saiba exatamente o que está sendo feito. Nada mais longe da realidade, não é verdade? Afinal, nós sabemos que a verdadeira administração pública acontece por baixo dos panos, longe das vistas dos meros mortais, ou seja, os pagadores de impostos. No fim das contas, o Estado faz apenas propaganda de si próprio, utilizando verbas publicitárias que, como eu já disse, não se referem à publicidade desejada pelo texto legal. E também, neste caso, eu e você pagamos para que os políticos façam propagandas de suas supostas boas ações que, ainda por cima, são pagas com dinheiro que nos foi roubado. Portanto, as 4 primeiras letras, L, I, M e P, como vimos, não se aplicam à realidade atual do Brasil. Todos esses princípios estão ausentes da administração pública. Porém, em tese, todos eles poderiam ser alcançados caso houvesse vontade política. Imaginemos um fictício cenário em que políticos e funcionários públicos fossem anjos, repletos de santidade e movidos por genuíno altruísmo e interesse social. Nesse caso, eles poderiam sim estar imbuídos dos princípios desejados: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Porém, nem mesmo os anjos atuando no setor público, ou melhor, no setor estatal, conseguiriam fazer valer o último dos princípios,
a eficiência, que rende a sigla a letra E. Ainda que todos fossem puros e honestos e não pensassem apenas em seus próprios interesses, a eficiência jamais seria alcançada pelo Estado. E eu explico. Voltando aos meus tempos do curso de administração, sempre há alguma polêmica envolvendo a definição dos termos eficácia e eficiência. Eu, particularmente, prefiro a definição que diz que eficácia é o ato de concretizar uma tarefa, enquanto eficiência seria concretizar tal tarefa da melhor forma possível. Assim, a eficácia pode ser medida a nível de indivíduo. Se alguém realizou uma tarefa, então essa pessoa foi eficaz. Contudo, a eficiência é paramétrica, só pode ser medida comparando resultados. Dessa forma, ao compararmos dois indivíduos que realizaram a mesma tarefa, descobriremos que um foi mais eficiente que o outro. Não existe 100% de eficiência, apenas eficiência em maior ou menor grau. E qual é a melhor medida da eficiência de uma organização, por exemplo, uma empresa? Exatamente, o lucro. Por meio do lucro, nós podemos comparar quais empresas são mais eficientes do que as outras. Vamos compreender isso melhor. O lucro, grosso modo, nada mais é do que a diferença entre as receitas da empresa, ou seja, tudo o que ela recebe, e todos os seus gastos, os custos e as despesas. Aquilo que sobra ao final é o chamado lucro, que deverá ser distribuído entre os acionistas ou reinvestido no próprio negócio. Assim, em um negócio já estabelecido e com ampla concorrência, só existem duas formas de se aumentar o lucro: aumentando as receitas, algo que só será possível no mercado concorrencial pelo aumento no número de clientes, ou então diminuindo os custos ao reduzir o desperdício ou a criar processos mais econômicos e com maior produtividade. Portanto, se o lucro de uma empresa cresce, isso significa que ela agora atende mais clientes ou então tem um menor custo de produção. Ou melhor ainda, ela faz as duas coisas. Posto que um dos axiomas mais básicos da administração diz que os recursos são escassos e que as necessidades humanas, por outro lado, são ilimitadas, o fato é que o lucro maior de uma empresa é explicado, em suma, pela atenção a esse axioma. Ou ela tem mais receitas por atender mais necessidades humanas, ou ela tem menos custos, preservando mais os escassos recursos disponíveis. Em outras palavras, gastando menos ou atendendo mais pessoas, essa empresa é mais eficiente. O seu maior lucro, portanto, reflete a sua eficiência em relação a outras empresas. Organizações menos eficientes são menos lucrativas e tendem a desaparecer ao longo do tempo. O mercado vai se aprimorando, atendendo a cada vez mais necessidades, usando para isso o mínimo de recursos. E é justamente isso que explica o grande progresso econômico que nossa civilização vivenciou nos últimos séculos. Bem, e quanto ao Estado? Como é medida sua eficiência? Aí é que está. Não é possível medir a eficiência do Estado, uma vez que ele não apresenta lucro. É claro que se pode argumentar que você pode comparar parâmetros, medir indicadores e coisas assim. Mas ainda assim, não se trata de controle de eficiência, porque essas informações, além de serem enviesadas e pouco confiáveis, se referem apenas ao Estado em si e não o comparam com outras entidades. Sejamos francos, o Estado não está preocupado nem em atender às necessidades das pessoas, nem em utilizar o mínimo possível de recursos. Posto que ele não está em um ambiente competitivo, não há o menor interesse para que as coisas sejam diferentes. E ainda que houvesse genuíno interesse por parte dos envolvidos, e que o serviço público fosse mesmo pautado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ainda assim ele fatalmente seria ineficiente por não estar em um ambiente competitivo. Essa sopinha de letras que forma a palavra LIMP é apenas mais uma falcatrua estatal, que além de sugerir que o Estado pode, em algum momento, funcionar como esperam os incautos, também perpetua a ideia de que existem princípios eticamente aceitáveis em se tratando do Estado. Em outras palavras, é como se, uma vez que tais princípios fossem cumpridos, poderíamos nos dobrar a esse ente coercitivo com um sorriso no rosto. Não, definitivamente não. O Estado é ilegal, pois fere a lei natural e o princípio da não agressão. O Estado é pessoal, pois é uma gangue formada por pessoas com os interesses mais espúrios possíveis. O Estado é imoral, pois gera uma casta de pessoas que vivem apenas de parasitar os outros. O Estado é obscuro, pois seus entes disfarçam seus reais interesses. E, acima de tudo, ele é ineficiente, pois agindo fora da lógica de mercado, ele desperdiça valiosos recursos e não atende aos interesses da população.
Não importa o joguinho de palavras, ou a nova língua da qual o Estado se utiliza para enganar a população. Não existem princípios no Estado, ainda que essas 5 palavras estejam escritas naquele papel chamado Constituição Federal. O Estado é, por natureza, antiético, e nada do que digam ou façam mudará essa importante realidade.